Boa noite, boa noite. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. Eu vou ler dos versículos 1 até o versículo 4. Jeremias, capítulo 18, de 1 a 4. Senhor Jesus, eu peço que mais uma vez o Senhor faça o milagre de falar ao nosso coração e que de alguma maneira eu possa ser instrumento para isso. Eu peço que o Senhor faça um milagre no coração daqueles que irão ouvir, para que o milagre seja completo. O milagre de quem fala, o milagre de quem ouve, e que tudo isso traga paz e alegria para o nosso coração. Abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. Jeremias 18, de 1 a 4, diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Amém. Conta-se uma história de um pastor. Ele tinha um amigo que era artista, pintava telas. E eles eram muito amigos, né? E aí o artista disse assim: Ô pastor, posa aqui para mim, deixa eu pintar o senhor. Quero fazer uma obra aqui com o seu rosto, com o senhor. E tá bom, então, antes de ir para a igreja, pelo menos 2 vezes na semana, o pastor parava lá no ateliê do artista, que era amigo dele, para ele ser pintado, né? E quando estava já no final da obra, chegando ao final, né? A esposa do pintor passou assim, viu o pastor sentado, já era uma situação corriqueira, né, de todo mundo, deles ali. A esposa passou, olhou assim, pela primeira vez ela viu a obra quase pronta, né? Aí ela entrou. Aí ela chamou o marido pelo nome, né? Quando as mulheres chamam o marido pelo nome, o negócio é mais sério. Ela chamou e disse o nome dele e repetiu 2 vezes: fulano, fulano. Quando ela disse isso, fulano, fulano, o pastor já deu uma arrepiada, né? Falou assim: meu Deus, o que esse cara tá... O que ele tá pintando sobre mim, né? Ele não teve uma boa impressão. E aí o marido disse assim: não, deixa, tem um contexto aqui, essa pintura assim do jeito que tá. Aí o pastor falou: meu Deus do céu, o que ele tá pintando sobre mim do jeito que tá? E aí a mulher soltou. Falou assim: ele tá meio esquelético, tá meio estranho, não tá parecido, ele tá meio com um olhar apático, né? Aí o pastor levantou e falou: deixa eu ver, deixa eu ver. Aí o amigo dele olhou para a esposa e falou: pô, você estragou aqui o negócio agora, tudo bem, vai, vamos lá. Virou, e quando o pastor olhou e viu que era o retrato dele, era ele mesmo. O cara era bom, mas era um retrato. Ele estava magro, ele estava com o olhar mais baixo, ele estava como se fosse anêmico. E aí ele perguntou para o amigo: mas
você fez uma obra que não representa quem eu sou aqui agora. Tá diferente, parece que eu tô doente. E aí o amigo disse assim, essa é uma obra futurista e é um sinal para você não se esquecer nunca. E o pastor disse, não me esquecer do quê? E aí o amigo disse, não se esquecer de não perder a ternura e de deixar de ouvir a voz do Senhor. Porque quando você deixar de ouvir a voz do Senhor e quando você deixar e perder a ternura, você vai se tornar assim. Uau! Um bom aviso. O pastor pegou a obra, enrolou ela e a guardou dentro do seu gabinete. E a história diz que, anos a fio, o pastor pegava a obra para olhar e aquilo era um lembrete. Eu não posso deixar de ouvir a voz do meu Senhor falar comigo e eu não posso perder a ternura e eu não posso perder a misericórdia, porque se eu perder a ternura, se eu perder a misericórdia e se eu perder de vista a voz do Senhor que fala comigo, eu vou me tornar nesse homem. O que essa história tem a ver com esse texto? Essa história que eu contei é a história que pode ser a minha, a sua, e ela pode ser muito bem aplicada nesse texto que eu li para vocês. Porque o texto que nós lemos é um texto muito conhecido e ele está falando sobre perder algo. Esse texto está falando sobre perder alguma coisa. Esse texto está falando sobre algo que se era, mas que por alguma razão já não é mais. E eu vou chegar lá. O texto está dizendo que a palavra do Senhor foi ao profeta Jeremias, dizendo para ele, olha, se arruma, dispõe-te e vai até a casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. É sobre isso, é sobre ouvir a palavra de Deus. Só que a gente está tão acostumado nos dias de hoje de que para ouvir a palavra de Deus eu preciso participar de uma comunidade, eu preciso ir à igreja, eu preciso ouvir um pastor, eu preciso terceirizar esse negócio de alguma maneira para que eu possa ouvir a palavra. Quando eu vejo Deus dizendo assim, Jeremias, dispõe-te e vai até a casa do oleiro e lá você vai ouvir as minhas palavras, é como se Deus dissesse assim, como é que eu posso fazer para que essas pessoas me levem a sério? O que eu posso fazer para falar com essas pessoas para que elas possam me ouvir? O que eu posso fazer para que essas pessoas me levem a sério? Como é que eu posso fazer para dizer para essas pessoas que eu continuo trabalhando? Ainda que em silêncio, elas não estão percebendo, elas não estão vendo, mas como é que eu digo para elas que eu continuo trabalhando na vida delas? Como é que eu continuo, como é que eu digo para essas pessoas que aquilo que eu fiz em Abraão, que aquilo que eu fiz com Abraão, que aquilo que eu fiz com Moisés, que aquilo que eu fiz com Davi, que aquilo que eu fiz com Jacó, que aquilo que eu fiz com Pedro, com os discípulos, com Paulo, tudo isso tem a ver com eles. Claro, no contexto aqui, do texto que eu li, a pergunta é como é que eu posso dizer para eles que aquilo que eu fiz com Abraão tem a ver com eles aqui? Porque, cronologicamente, não tinha o Novo Testamento ainda. Mas eu estou fazendo já uma ponte para mim e para você.
Porque eu sei que tem horas na nossa vida em que a gente tem a impressão de que Deus não está trabalhando, de que Deus não está fazendo, de que alguma coisa parou. Está parado. E a gente pergunta, bom, para eu saber que não está parado, eu preciso ouvir a voz de Deus. Se ele não está falando comigo aqui, então eu preciso ir à igreja. E aí é que está uma coisa fantástica nesse primeiro trecho do texto. Desce à casa do oleiro. Naquela época de Israel, ir à casa do oleiro era uma coisa muito comum. Vou contextualizar. É como se Deus dissesse para você assim, dispõe-te e vai na padaria. Dispõe-te e vai no posto de gasolina. Dispõe-te e vai na sua academia. A casa do oleiro, na época de Israel aqui, era um lugar muito comum. E Deus está dizendo, eu tenho uma palavra para dar. E a palavra que eu tenho para dar é num lugar comum. A palavra que eu tenho para dar é na simplicidade. É num lugar simples. Bom, o Jeremias obedeceu. E ele foi até a casa do oleiro. Então diz o versículo 3, desci à casa do oleiro e eis que ele estava entregue à sua obra de rodas. Que interessante. Porque o que Jeremias viu foi a labuta do oleiro. O que o Jeremias viu foi um homem trabalhando, fazendo o vaso com todo aquele aparato sobre as rodas e com a mão na cerâmica e dando contorno àquilo que ele fazia. Ele viu um homem trabalhando. E ali, quando ele viu o oleiro trabalhando, ele já teve o primeiro sinal. É como se ele tivesse visto Deus modelando uma pessoa. Deus modelando o seu povo. Deus modelando uma pessoa para a glória dele. E aí, o que seria da gente se não tivesse a cerâmica, né? E se não tivesse o trabalho do oleiro? Imagina, antigamente as cerâmicas elas tinham uma função não apenas de beleza, mas de utilidade. Imagina, se não fosse a cerâmica, como é que a gente iria guardar, segurar as coisas? Porque a cerâmica dá a oportunidade de a gente colocar um monte de coisa dentro dela. Não é? Então, isso é uma descoberta maravilhosa, antiga, mas é maravilhosa, que a gente usa até hoje. Mas a cerâmica, ela não tem que ser só bela para enfeitar. Ela também precisa ter uma utilidade, ela tem a sua utilidade. Belos, porém úteis. Não é assim que Deus tem feito na nossa vida? Ele é o oleiro e ele está trabalhando até hoje em você. E ele está dizendo para você, olha, eu quero falar com você. E para falar com você, você não precisa dessa estrutura. E para eu falar com você, você não precisa ir estar a uma igreja. Eu posso falar com você num lugar mais simples da sua agenda, quando você menos esperar. Comigo, eu tenho inúmeras histórias de ouvir o sussurro de Jesus na minha alma e eu não estava dentro de um templo. Eu estava no que era comum. Eu estava na casa do oleiro, dentro do meu contexto
e dentro do que eu estava fazendo. Estou dizendo que não é importante estar na igreja? Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que a voz do Senhor alcança, inclusive, lugares em que a gente acha que quem fala é o diabo e não Deus. Continue o raciocínio comigo. Deus disse, como é que eu chamo a atenção desse povo? Como é que eu digo a eles que eu me importo? Bom, vou falar então para o Jeremias descer para um lugar comum, porque eu vou falar com eles no que é comum. Segundo, Jeremias viu um homem trabalhando. Um sinal claro de que Deus é um eterno trabalhador na nossa vida e na nossa história. E não é gostoso saber que a mão de Deus está torneando a nossa história e a nossa vida? Não é bom saber disso? Né? Ele está torneando, ele está fazendo, esculpindo, limpando, dando forma. Ele está fazendo isso com você e comigo. É bom saber, não é? Eu me sinto bem em saber disso. Mas o versículo 4 diz: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. Ops! O vaso quebrou. O vaso perdeu a sua forma. O vaso que estava sendo feito perdeu a sua beleza. O vaso que estava sendo feito perdeu a sua utilidade. E agora? Para que serve um vaso quebrado? Para nada, né? O que é que a gente faz com um vaso quebrado? A gente joga fora. Não é assim que a gente faz também com as pessoas? Porque quando está bonito, não serve. Mas é bem possível que alguma coisa dê errado na minha vida e na sua vida. É bem possível que alguma coisa quebre. E aquilo que era bonito nas mãos de Deus, e que todo mundo dizia, uau, que beleza, quebrou. Se perdeu. E a maioria de nós pegamos barros amassados que eram para ser vistos como vasos e jogamos fora. Mas o texto está dizendo uma coisa linda. O texto está dizendo que ainda quando o vaso se estraga, verso 4, o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na hora, vírgula, tornou a fazer dele outro vaso. O que eu e você jogamos fora no lixo, Deus nunca descarta. Porque ainda que você seja um vaso que deu errado, Ele nunca irá deixar de trabalhar no lapidar você. A pergunta é quando é que nós, enquanto vasos, damos errado, né? Porque a gente vai dizer que o vaso dá errado porque tragédias acontecem na nossa vida. A gente vai dizer que o vaso deu errado porque nós tivemos opções e tomamos decisões erradas na nossa vida, ou quando a vida impõe sobre nós a sua trinca, rachando, né? Mas será que é isso? Porque o vaso no texto está na mão do oleiro.
O oleiro é responsável por quebrar o vaso. Uhum. Não tem nenhuma cena romântica nesse negócio de, quebrou sozinho. O oleiro tá ali. Mas o oleiro amassou aquilo. Por quê? Por quê? Estava tão bonito. Tinha uma forma bela. Era um excelente recipiente. Estava indo tão bem a nossa vida. Estava tudo tão bonito. Por que ele amassou? E o Novo Testamento explica. Quando a gente acha que a riqueza dessa história é o vaso e não o que tem dentro dele. Coríntios diz isso. Quando o vaso acha que ele é um fim em si mesmo. Quando o vaso acha que ele é o que embeleza toda a história e tudo aquilo que a gente chama de cristianismo. Quando o vaso acha que pode ocupar a glória do oleiro. Quando o vaso acha que tudo que ele tem de riqueza é o quanto ele pode mostrar para o mundo, é o quanto ele pode mostrar para as pessoas que ele é um vaso maravilhoso. Quando o vaso acha que a riqueza é ele e não o que está dentro dele como riqueza que o oleiro fez, então a mão do oleiro pesa sobre o barro e quebra o vaso. A religião, quando vê isso, ou os filhos da religião, como diz o Novo Testamento, o próprio Jesus diz isso, os filhos da religião fazem o que quando isso acontece? Você pecou. Você fez alguma coisa, os amigos de Jó, né? Você fez algo. Deus pesou a mão sobre você, Deus te amassou, te moeu. E aí, bom, já que ele te amassou, te moeu, não dá mais para enfeitar a nossa mesa com você. Porque você é um vaso amassado, quebrado, não serve para nada. Então não dá para ficar aqui, querido. O seu lugar é o lixo. Mas há um milagre. O milagre é de que quando nós perdemos a nossa utilidade, porque fomos amassados, o oleiro faz um vaso novo com o barro que ele mesmo amassou. Eu imagino que várias coisas podem danificar esse vaso pronto. Uma delas é o pecado. Mas o que me dá esperança é saber que o barro que é a minha vida e a sua vida, nas mãos do oleiro, não se perde. O mundo vai achar que você se perdeu. O mundo vai achar que acabou. Porque você não tem mais forma de vaso. Mas, para Deus, o vaso que ele amassa, ele não descarta. Eu não sei o que é que deu errado na sua vida. Eu não sei. Eu não sei quais são as perguntas que você tem. Também não sei. O que eu sei é que a palavra de Deus em relação a você é uma palavra que vai te perseguir nos lugares mais comuns da sua agenda durante todo o dia. Desce à casa do oleiro e ouve a minha palavra. É uma ação simples, lugar simples. E lá você vai ouvir. E lá você vai ver que assim como os homens trabalham, eu continuo a trabalhar.
E aquilo que o mundo comercial diga, você não deu certo, na minha mão, quando eu amasso, eu torno a fazer novo. Eu espero, em nome de Jesus, que você perceba na sua história que a glória não está em ser um vaso, que a glória é estar na mão do oleiro. Essa é a sua glória. E que se você foi quebrado ou quebrada, se você acha que perdeu a sua utilidade por alguma razão, eu te digo que de modo algum isso não é verdade. Vamos orar? Senhor, por tantas e tantas vezes a gente quer ouvir a tua voz com uma coisa arrebatadora. A gente quer ouvir a tua voz com coisas estrondosas. Hoje, a gente está aqui para pedir que o Senhor fale com a gente no que é simples. Num lugar que seja mais simples, fale com a gente. Na nossa casa do oleiro. Fala pra gente que o Senhor continua a trabalhar. E que, se nesse processo, nós, enquanto vasos, fomos quebrados, nunca seremos descartados pelas tuas mãos. Como é bom saber. Como é bom saber que somos barros nas tuas mãos. E que a glória não é ser vaso. A glória é ser matéria nas tuas mãos. Por isso, faz de nós um vaso novo. Faz de nós um vaso novo. E nos faça úteis novamente no teu reino, para o mundo e para as pessoas. Em teu nome eu oro. Amém. Pastor Sandro, vem aqui, vamos ministrar a ceia. Pastor Sandro vai ministrar a ceia para a gente. Depois. Agora? Sandro, pega aqui para mim. A gente vai tocar uma música antes. Deixa eu aqui. Aquecidos por sua luz, no meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui, este é o meu lugar. O perdão que tenho em ti,
aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto, nosso irmão, o Rei da terra e céus, é nosso anfitrião. Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É a primeira vez que eu participo aqui na encontro, desse momento de comunhão com os irmãos. E eu queria que os irmãos abrissem, por favor, as suas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 11, antes de participarmos da ceia. E eu vou fazer a leitura dos versículos 17 até o verso 34. É uma instrução, uma orientação para participarmos desse momento da ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos do 17 até o 34. Diz assim a palavra do Senhor: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus,
quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenei quando for ter convosco. Amém. É muito comum nós participarmos da ceia do Senhor e geralmente é lido desse texto que eu acabei de ler, todo ele, né? As pessoas, os pastores, começarem do versículo 23, né? Mas eu queria aqui rapidamente, para que nós pudéssemos participar desse momento da ceia, vermos uma palavra que foi colocado no texto sobre discernir. E o dicionário fala assim, eu estou aqui com uma colinha, né? O dicionário diz assim: aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza, bom senso, o bom senso, capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado, né? É óbvio que na igreja, nesse contexto do texto, a igreja de Corinto, ela tinha tido vários problemas. Problemas de relacionamentos e de comunhão. Nós acabamos de cantar um hino que fala sobre comunhão. E participar da ceia é para nós um momento de comunhão, um momento em que nós mantemos comunhão uns com os outros por causa do sangue de Cristo. É o sangue de Cristo que nos une. Então, eu queria convidá-los nesse momento, né? Eu não vou pregar, pode ficar tranquilo, mas que nós pudéssemos direcionar nossa mente e coração para esse momento. Qual o significado da ceia? O significado da ceia é justamente em que Jesus morre a nossa morte, ele morre em nosso lugar, e o preço que foi pago foi altíssimo. Eu sei que vocês já cantaram aquelas músicas antigas, né, sobre o alto preço, mas eu quero lembrar os irmãos que nós só estamos aqui e só podemos sermos igreja por causa de Cristo, pelo seu sacrifício e pelo seu sangue. Como o pastor Vila colocou, é esse que refaz as nossas vidas. É esse que pega a nossa história, Jesus Cristo. E nas mãos dele nós somos refeitos. E é através dessa obra milagrosa de Cristo que nós podemos participar da ceia, porque confessamos a Cristo os nossos pecados. Confessamos ao Senhor que somos dependentes dele. Então, quando você vier a este momento simples, participar da ceia, significa que você tem comunhão com Deus e com o próximo, com o seu irmão. Que não há condenação nenhuma sobre cada um de nós. Por isso que eu participo da ceia. Mesmo sabendo que sou muito pecador, muito pecador. Ouvindo a mensagem hoje, em que Deus refaz as nossas vidas, né? E eu lembro do meu passado, eu lembro do que aconteceu essa semana, a forma às vezes ásperas, rude, a maneira estúpida ou até mesmo dolosa, com a vontade mesmo da prática do mal. Mas quando estou diante de Cristo, eu confesso os meus pecados. E esse é o momento que nós nos apresentamos diante do Senhor com discernimento, com consciência, né, com a consciência de que estou unido a você. Mesmo sendo tão diferente, mesmo tendo uma origem tão diferente da minha, mas eu posso chamar você de irmão. Mesmo nas divergências, nós não somos iguais, irmãos. As divergências são muitas, são enormes. Nós nascemos na mesma casa. Nos ensinaram que na mão, né, os dedos não são iguais. Mas ainda assim, pela graça de Deus, pelo grande milagre de Cristo, podemos nos amar, irmãos. Esse é o papel da igreja. E esse é o momento em que você vai poder participar agora da ceia do Senhor, sem acusação do pecado, né? Sem nenhuma acusação do inimigo, e podemos participar desse momento tão importante em nossas vidas. Antes de nós virmos até a mesa e partilharmos o pão, eu vou fazer uma oração, né, para que o Senhor possa tratar as nossas vidas. Senhor Jesus, ouvimos a Tua palavra nessa noite e precisamos muito, Senhor, sermos consertados pelo Senhor. Sabemos que o Senhor pega o barro
e faz uma nova obra em nossas vidas, Senhor. Queremos sim, Senhor, o teu perdão. Queremos sim participarmos, Senhor, da tua mesa, da tua casa, convictos de que o Senhor perdoou todos os nossos pecados e as nossas transgressões. Pedimos, Senhor, pelos irmãos que aqui estão, que ouviram a tua palavra, a tua mensagem, e que possam ter a leveza, Senhor, do teu perdão sobre as nossas vidas, Senhor. Assim nós suplicamos, no precioso nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir ao pastor Vila para me ajudar aqui, porque, né? Gente, essa é a mesa dos discípulos. Então, vou convidar você. Vem aqui. Vamos. O Senhor partiu o pão. Disse: esse é o meu corpo que é dado por amor a vocês. Comam em memória de mim. Ele também pegou o cálice e disse: esse é o meu sangue derramado em favor de vocês. Bebam, bebam em memória de mim. Quero convidar vocês. Podem pegar o cálice e tirar um pedaço aqui do pão. Pode pegar, fiquem à vontade. Pode pegar um pedacinho. Pode ficar à vontade. Pode ser grande, pode ser pequeno, fiquem à vontade. Estou esperando. Todo mundo serviu? Vamos juntos comer e beber, lembrando do nosso Redentor, e lembrando de que nós somos barro e Ele é o nosso oleiro. Vamos comer. Dá as mãos? Pode ser assim. Olha pra gente, Sandro. Senhor Jesus, nós, diante da tua presença, apresentamos as nossas vidas. Sabemos que o Senhor sonda os nossos corações e mentes, Senhor. Te agradecemos por esse singelo momento, importante em nossas vidas. Um momento em que trazemos sobre as nossas mentes a lembrança do teu sacrifício sobre as nossas vidas. Nos abençoe, Senhor, numa vida de santificação, Amém. numa vida, Senhor, que nós possamos dar um bom testemunho de Cristo quando sairmos daqui deste local, Senhor. Abençoe o pastor Vila, o conselho da igreja, abençoe os amados irmãos no início dessa semana, Senhor. Que possamos abrir os nossos lábios e anunciarmos, Senhor, as boas novas de salvação, Senhor. Que nós possamos, Senhor, de fato, usufruirmos, Senhor, da forma extraordinária como o Senhor tem refeito as nossas vidas em tuas maravilhosas mãos, como oleiro em nossas vidas, Senhor. Pedimos assim que no início dessa semana, que caminhemos, Senhor, como sal para salgar em todos os lugares onde o Senhor nos colocar. Amém. Pedimos assim no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja hoje, Senhor, com a tua maravilhosa, amada igreja, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Gente, pode se assentar um pouquinho.
Então tá uma delícia.